Sandro Badaró, comercialzinho antes ou posso ir direto pro Sandro, bora. Carinha? Vamos começar com Israel, que atacou um consulado, né? O consulado do Irã. Isso vai contra qualquer regra estabelecida por países, né? Vai contra qualquer lei. Mas Israel admitiu já? Conflitos, guerras, mas enfim, o ataque aconteceu. Eles não negaram, né? O ataque aconteceu. E está sendo encarado pelo governo iraniano como um ataque israelense, né, Sandro? Exatamente, Megali, bom dia para todos, que já prometeu responder, não ficará sem resposta, é a afirmação do governo do Irã depois desse ataque. É importante ressaltar isso que a Carla falou. Israel não negou, mas também não confirmou. Nego nem confirma. Foi um ataque executado com mísseis, pelo menos 6 mísseis atingiram o consulado do Irã, e também teve a morte confirmada do comandante sênior da Guarda Revolucionária do Irã, Mohammad Reza Zahed, é uma das principais organizações do Irã, o braço militar do governo do Irã. Outras 6 pessoas também morreram. O Conselho de Segurança da ONU foi acionado pelo Irã, que pediu 2 coisas. Uma reunião de emergência para discutir o que classifica como uma agressão, e também o Irã afirmou que tem o direito de revidar o ataque de Israel. Segundo o governo iraniano, isso viola as regras internacionais, mas ainda não há uma clareza do que vai acontecer. O Irã só falou que vai responder, que tem o direito a responder, mas não disse exatamente o que vai fazer. Aviões militares atingiram o consulado do Irã em Damasco, na Síria, matando 7 membros, então, da Guarda Revolucionária. Importante, não foi no Irã, foi o consulado do Irã na Síria que foi atingido. O The New York Times, jornal americano, disse, acreditando 4 autoridades israelenses, que o ataque realmente partiu de Israel, mas não há, então, uma confirmação oficial. Um porta-voz militar de Israel disse que não faria comentários sobre notícias da mídia estrangeira. E só para completar... Aliás, por falar em mídia estrangeira, exatamente o que eu ia Israel trazer. Tocou Al Jazeera para fora do conflito, né? Exatamente. O parlamento de Israel aprovou uma lei que era defendida pelo governo de Benjamin Netanyahu para fechar a rede de TV Al Jazeera no país, e passou tranquilamente no parlamento, 71 votos a favor e 10 contra. Netanyahu já tinha dito que ia tomar medidas para fechar a Al Jazeera, tem afirmado que o veículo não fala só da Al Jazeera, mas escolheu esse veículo como alvo, afirmando que eles mentem sobre a guerra e sobre o que tem acontecido na faixa de Gaza. Porém, é importante ressaltar, não se limita a Al Jazeera, permite o fechamento, essa lei, né, o fechamento temporário em Israel de qualquer emissora estrangeira que seja classificada como ameaça à segurança nacional, inicialmente com 45 dias de suspensão, e depois pode ser renovado esse período por mais tempo, ou seja, pode levar à exclusão total do veículo de imprensa. Só para lembrar, Al Jazeera é uma rede de TV do Catar, que recebe dinheiro do governo do Catar, mas diz ter independência editorial. Viu, e tem. Muita gente essa relaciona... informação da empresa, só para trazer o que diz a empresa. Não, mas tem. Eu acompanho a história da Al Jazeera há muito tempo. A Al Jazeera tornou-se conhecida na época dos ataques de 11 de setembro, porque era por lá que a gente conhecia, não vou dizer a versão, mas, enfim, as notícias sobre o Talibã, sobre a Al-Qaeda, a gente sabia pela Al Jazeera. Não porque a Al Jazeera era uma porta-voz desses terroristas, mas porque ela tinha fontes, né? Onde emissoras ocidentais não tinham. Então é fácil ela ser confundida com uma emissora que está defendendo o terrorismo, que é uma defensora do Hamas, e é nisso que Israel quer que você acredite. Mas não é verdade. É uma emissora estatal, sim, do Catar. O Catar é, sim, uma monarquia absolutista, mas é uma emissora que opera com grande independência, tá? E a Al Jazeera foi escolhida porque ela estava lá. Se fosse a Band, teria sido tocada para fora do mesmo jeito, né? Ou seja, o que eles dizem é mentira. Então agora passa a valer apenas e tão somente o que nós dizemos, né? É uma guerra que tem apenas uma versão, a nossa. Diga lá, Sandro. Só para trazer a nota, né, divulgada pela Al Jazeera, diz que Netanyahu mente e incita ataques contra a segurança dos jornalistas no mundo todo. Disse que Netanyahu é responsável pela segurança dos funcionários da rede de comunicação que estão em Israel. E para quem não conhece, não é uma emissora, muita gente pode não conhecer, né, por ser um veículo do Oriente Médio, com cobertura mundial, com jornalistas espalhados no mundo todo.
todo, e inclusive tem publicações em diversas línguas, incluindo o inglês. Não é um veículo de comunicação pequeno, é uma grande rede de comunicação. Para fechar Israel, isso acontece no momento em que Netanyahu vem perdendo força, enfrentando protestos nesse final de semana, novos protestos em Israel contra ele, pedindo a renúncia dele, com repressão policial contra os manifestantes. E é bem curioso, quando você assiste ao Al Jazeera em inglês, o equivalente deles a horário de Brasília é horário de Meca. De Meca. Agora são 8h30 da manhã, horário Pelo de Meca. aniversário de Meca. Pelo aniversário de Meca, como diria a Carla. Embora seja em outro país, é o fuso referência ali. O fim de semana foi marcado pelas maiores manifestações desde outubro, né, de 2023, quando houve o ataque do Hamas, o ataque terrorista do Hamas contra Israel. Então é importante a gente destacar isso, e foram em cidades diferentes, né? Não só em uma cidade, mas enfim, teve Tel Aviv, Jerusalém, e outras cidades também de Israel. Muita gente saindo para as ruas pedindo que Netanyahu renuncie. Fácil, né? Fácil. A questão, quando a gente atribui esse ataque a Israel, é que o contexto coloca esse ataque como algo que interessa a Netanyahu. Se tem alguma coisa que Netanyahu quer, é que esse conflito se espalhe pelo Oriente Médio, com a participação do Irã, Hezbollah. Quanto maior, melhor. Quanto maior, mais duradouro, melhor para ele. Que se livra de acusações de corrupção, de um possível processo de impeachment. Aliás, não precisa nem ser empichado, né? Enfim, ele mantém o poder com base na morte, com base no conflito. Então, isso interessa ao governo de Israel. E lembrando, quando a gente fala aqui dessas barbaridades autocráticas cometidas por Israel, a gente não está falando dos judeus e nem da população de Israel, que mostrou aí né, o que pensa a respeito do que está acontecendo. Não só o israelense que vive no país, como o judeu espalhado pelo mundo, muitos estão bastante indignados com o que está acontecendo ali. A gente está falando do governo e principalmente de Netanyahu. E precisa ter coragem para sair para as ruas num momento como esse. Claro. Você pensa, né? Primeiro, por causa disso, por causa desse líder absolutista que adora uma guerra, e pelo momento mesmo de violência, né? E a gente não está falando de violência urbana, a gente está falando de conflito mesmo, armado, de guerra. Alguém pode ter um homem-bomba, sei lá, alguma coisa no meio dessa manifestação. Tem que ter coragem para ir para as ruas, fala a verdade, né? O Sandro